Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, boa noite a todos. Eu desejo que a luz e a glória do Senhor resplandeça sobre a sua vida e sobre a sua família hoje e sempre. Aqui quem fala é o pastor Antônio Júnior e eu estou aqui mais uma vez para orar pela sua vida, por tudo que você tem buscado há tanto tempo. Você vai deixar o seu pedido de oração e eu vou interceder por você. Além disso, eu vou trazer uma mensagem que vai edificar a sua alma, vai trazer uma tranquilidade que você precisa, para que você tenha uma boa noite de sono e você acorde pela manhã com ânimo, com disposição. Amém? Deixa eu te perguntar uma coisa, você já teve a sensação de que Deus simplesmente virou as costas para você e que Ele já não ouve mais as suas orações? É como se você orasse, mas o seu clamor não chegasse ao céu, não é verdade? E o resultado disso é que você deixa de sentir a presença do Espírito Santo, você sente aquela frieza espiritual e aí você perde as suas forças, a sua esperança. Eu não sei se você sabe, mas isso tem um nome específico, se chama deserto espiritual. É um lugar seco, é um lugar onde nada dá fruto, é um lugar onde nada floresce. Mas irmãos, em tudo isso, o Senhor quer nos ensinar lições preciosas. Ele quer nos mostrar nesta noite talvez a razão pelo qual estamos passando por este deserto. E por isso eu tenho certeza que esta mensagem pode mudar a sua vida se você prestar muita atenção e abrir o seu coração. Amém? Então antes de começarmos, eu quero pedir que você se inscreva aqui no meu canal. É só você clicar no botãozinho inscrever-se, que está bem aqui abaixo do vídeo. Eu vou esperar você clicar e assim que der certo, você vai clicar no sininho que vai aparecer aí do lado. É muito importante que você clique nesse sininho e selecione a opção todas, porque senão você não vai receber os próximos vídeos que eu colocar, tá bom? Irmãos, com a graça de Deus, muitas pessoas têm sido edificadas com essas orações e elas estão conquistando mais intimidade com Deus, elas têm tido muitas respostas de oração e muitos milagres o Senhor tem feito. Eu tenho recebido muitos testemunhos de homens e mulheres que estão ouvindo a voz do Senhor, se reconciliaram com Ele e tudo tem cooperado para o bem. Por isso eu conto com a sua ajuda para nós não quebrarmos essa corrente de oração. Todos os dias às 5 horas da manhã e às 8 horas da noite, eu tenho feito uma oração com fé para te abençoar, para te fortalecer. Então venha participar junto comigo, tá bom? Irmãos, hoje eu quero começar lendo uma passagem que está em Provérbios capítulo 11, que tem tudo a ver com a mensagem que eu quero te trazer hoje. Veja o que o rei Salomão disse: há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. O comerciante que armazena mantimento, esperando o preço mais alto, é amaldiçoado pelo povo, mas o que põe à venda o que tem é estimado por todos. Irmãos, nós estamos vivendo em um mundo onde as pessoas estão cada vez mais egoístas, inclusive aquelas que se dizem cristãs. Essas pessoas dizem que conhecem os ensinamentos bíblicos, mas elas estão sempre preocupadas com as suas necessidades, com seus problemas, e elas não estão nem aí para as lutas dos irmãos. E aí depois elas não entendem por que Deus não responde às orações delas. Elas não sabem o motivo pelo qual elas não sentem mais a presença do Espírito Santo. Oh, irmãos, e é por isso que eu senti no meu coração de trazer esta mensagem hoje. Nós precisamos praticar os princípios da palavra de Deus se nós quisermos ser abençoados. E se você ficar até o final deste vídeo, no final da oração, eu vou te mostrar como você pode colocar em prática os princípios da palavra do Senhor e transformar a sua vida. Amém? Irmãos, aqui neste versículo está dizendo que o generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Você está precisando de alívio? Você está precisando prosperar em todas as áreas da sua vida? Então, seja generoso a partir de hoje, tá bom? Ser generoso significa que você se preocupa com o seu próximo, muitas vezes acima de você mesmo. Significa que você quer cumprir o mandamento de amar ao próximo como a si mesmo. Irmãos, se nós lermos o capítulo 58 do livro de Isaías, nós vamos perceber que o povo de Israel estava reclamando do deserto espiritual em que eles estavam. Parece que nada dava certo para eles, parece que as lutas só aumentavam, eles não recebiam respostas de oração, mesmo fazendo todos os rituais religiosos que Deus pedia a eles, mesmo fazendo orações, jejuns, parece que nada resolvia.
E aí então o Senhor respondeu àquele povo. Eu quero ler com você Isaías capítulo 58, o versículo 6 e o 7. Olha o que Deus disse a eles, preste atenção. O jejum que desejo não é este? Soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo? Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? Olha isso, irmãos, aqui Deus estava mostrando para eles o tipo de jejum que agradava ao Senhor e que continua agradando até os dias de hoje. Porque não adianta nada nós esvaziarmos a barriga em sinal de fraqueza, em sinal de dependência de Deus, sendo que no dia a dia nós não obedecemos a sua palavra. Jesus disse: aquele que me ama, obedeça os meus mandamentos. E quais são os dois principais mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o seu coração, todo o seu entendimento, e amar ao próximo como a si mesmo. Não podemos simplesmente buscar a Deus em jejum, querendo a presença do Senhor em nossas vidas, se nós desprezamos o irmão que está ao nosso lado. E a Bíblia também diz: como podemos dizer que amamos um Deus no qual nós não vemos, se nós nem amamos o nosso próximo no qual nós vemos? Então, irmãos, Deus vê cada uma das nossas atitudes, Ele vê a nossa intenção, e é por isso que Ele manda a gente olhar para o próximo e a gente não recusar ajuda a eles. Amém? E nós vamos continuar lendo aqui o que Deus disse para o povo de Israel. Olha qual é a promessa que o Senhor tem para eles e para mim e para você também. Ele disse assim: aí sim a sua luz irromperá como a alvorada, e prontamente surgirá a sua cura. O Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Amém? Olha isso, irmãos, que coisa maravilhosa. O Senhor estava dizendo ao povo que por mais que eles estivessem jejuando e orando religiosamente, eles não estavam preocupados com outra coisa que não fossem eles mesmos. Eles estavam preocupados com seus próprios interesses e nem olhavam para o irmão que estava passando dificuldade. Mas Deus prometeu a eles que se eles abrissem os seus olhos, estendessem a mão para o próximo, o Senhor voltaria a ouvir os seus clamores e atenderia a todos eles. Amém? Então me responda uma coisa com sinceridade. Qual foi a última vez que você fez algo por alguém no qual te trouxe muita alegria? Não trouxe um peso, mas trouxe sim um desejo de ajudar cada vez mais. Quando foi que você, mesmo passando por necessidades, por lutas, estendeu a mão para alguém? E quando eu te pergunto isso, eu não estou apenas falando de ajuda material, ajuda financeira. É claro que existem pessoas que muitas vezes não têm um pão para colocar na mesa, não têm dinheiro para pagar uma conta de energia. E se você tem condições de ajudar, você deve fazer isso, ok? Mas irmãos, a questão é muito mais profunda. É muito provável que exista alguém próximo de você hoje, inclusive debaixo do seu teto, que talvez esteja precisando de ajuda. Pode ser o seu cônjuge, que talvez está passando por um problema no trabalho, o seu filho que talvez esteja vivendo um momento ruim na escola, os seus pais que estão enfrentando uma doença, ou até mesmo falta de dinheiro, talvez uma depressão, mas parece que você não sente nenhum peso, você não tem o desejo de ajudá-los. E por isso eu quero que você abra os seus olhos para isso, porque a palavra do Senhor diz que o generoso prosperará, quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Eu sei, irmãos, todos nós temos problemas, eu também tenho os meus. Às vezes eu também fico preocupado, ansioso, mas eu sei da importância de não negar ajuda a ninguém. E quando eu ajudo uma pessoa, eu sei que eu estou fazendo como se fosse para o próprio Jesus. Jesus disse que se nós servirmos um copo de água que seja a um dos seus pequeninos, a ele nós estamos fazendo. E você pode ter certeza, Deus não fica devendo nada a ninguém. Na hora certa você vai receber ajuda. E o próprio Jesus também disse que se nós abençoarmos alguém, outros nos darão também. Sabe por que ele disse que os outros nos ajudarão? É que muitas vezes você ajuda uma pessoa e ela não tem como te retribuir. Muitas vezes você socorre alguém e essa pessoa não tem nada com que te pagar. Mas você pode ter certeza, na hora certa, Deus levanta alguém. Na hora certa, Deus abre uma porta que você não esperava. Na hora certa, a provisão e a bênção vêm sobre a sua vida. Amém?
E eu quero ler com você somente mais um versículo que está em Gálatas capítulo 6. Diz assim: levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Amém? Olha que promessa maravilhosa, irmãos. Se você parar hoje de olhar somente para si mesmo e começar a agir com generosidade, Deus vai te tirar desse deserto espiritual e Ele vai fazer tudo o que for preciso para que você viva bem. Por isso, meu querido irmão e minha irmã, se você está sentindo que o Senhor te abandonou, olhe bem para a sua situação e veja se você está mais focado em fazer o que Deus quer ou no que você deseja, ok? A partir do momento em que você se coloca à disposição do Senhor para fazer a vontade dEle, para buscar o reino de Deus em primeiro lugar, o Senhor cuida de você de uma maneira que você nem imagina. Irmãos, eu sou prova disso. Eu percebo que quanto mais eu oro por vocês, mais Deus me abençoa, mais Ele me supre, mais Ele me sustenta. E no dia da adversidade, eu vejo que a colheita sempre vem na hora certa. E como nós acabamos de ler aqui, não podemos desanimar, porque se nós plantarmos, no tempo certo colheremos. Aleluia! E por isso, irmão, agora eu quero fazer uma oração por você, minha querida irmã. Você vai simplesmente fechar os seus olhos, você vai se concentrar no Senhor. E lembrando que no final desta oração, eu tenho um recado importantíssimo para você. Então vamos orar, irmãos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu me coloco na Tua santa presença nesta noite, para te agradecer por mais um dia de vida. Quero te agradecer, meu Deus, pela vida deste irmão e desta irmã. Pai, que essa pessoa possa ser grata pelo seu poder, pela sua grandeza, pelo seu amor. Que ela sempre se lembre do sacrifício que Cristo fez por ela na cruz. Esse foi o maior ato de amor, a maior demonstração de graça que nós podemos receber. Oh, meu Pai, o meu pedido nesta noite é para que o Senhor abra os olhos espirituais de cada pessoa que está me ouvindo agora. Deus, eu creio que o Senhor tocou em muitos corações nesta noite, muitas pessoas que estão passando pela seca espiritual, pessoas que não conseguem ver o resultado de suas orações, parece que nada dá certo, nada prospera e principalmente o vazio no coração só aumenta. Mas Senhor, agora estamos entregando a nossa vida ao Senhor, nós cremos que o Senhor está vivo, que o Senhor ressuscitou e nós cremos que o Senhor sabe de cada uma de nossas necessidades. Oh, meu Pai, nós temos desejos em nosso coração, nós queremos prosperar, nós queremos ter para dar, para abençoar. Mas, Senhor, muitas vezes nós preocupamos somente com os nossos pedidos, muitas vezes fomos egoístas e por isso, meu Pai, nós te pedimos perdão pelos nossos pecados. Pai, neste momento eu abro mão da minha vida, das minhas necessidades e eu oro por cada um dos meus irmãos. Eu te peço, Jesus, assim como o Senhor transformou a minha vida, muda a história, muda a vida de cada um. Pai, eu sei que neste momento tem pessoas doentes na alma, mas também tem pessoas doentes no corpo. Senhor, e é em nome de Jesus que eu ministro a cura sobre esta pessoa. Eu declaro a cura do Senhor, em nome de Jesus. Senhor Jesus, o Senhor mesmo disse que em Teu nome expulsaremos demônios, curaremos enfermos. E neste momento eu repreendo toda obra maligna, tudo que foi lançado do diabo contra a vida deste homem e desta mulher. Eu cancelo em nome do Senhor Jesus. E eu declaro a vitória sobre esta família, sobre esta vida, sobre este marido. Em nome de Jesus, meu Pai, eu te peço, abra os olhos espirituais de todos nesta casa, que todos possam ver a necessidade de buscar ao Senhor dia após dia. Pai, que nós não sejamos pessoas somente religiosas, que ficam orando e jejuando, mas que não olham para o mais necessitado, não dividem o pão. Meu Deus, nos ajude a ser como Jesus, que mesmo estando ali na cruz, passando pelo pior momento, ainda teve compaixão do criminoso ao seu lado, ainda teve compaixão das pessoas que ficaram ali e também sobre aqueles que o acusavam, aqueles que o mandaram crucificar. Oh, meu Deus, dá-nos desta graça, a graça do perdão, a graça de podermos perdoar aqueles que nos ofendem. Senhor, nós precisamos do Teu amor, primeiramente em nós, para podermos amar ao nosso próximo. Em nome de Jesus, meu Pai, eu te peço, capacita-nos a fazer a Tua vontade.
Dá-nos a sensibilidade para percebermos as necessidades dos outros, para termos paciência, para ouvirmos as dores e as dificuldades do outro. E também eu te peço, meu Pai, dá-nos recursos financeiros. Quantos agora estão pedindo por mais dinheiro, pedindo para terem mais condições, porque desejam ajudar o próximo, desejam ajudar a família. Senhor, abre portas, prospera o teu povo, meu Pai. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Oh, aleluia! Como é bom buscarmos a Deus. Não é verdade, irmãos? Eu tenho recebido diversos testemunhos. Quantas pessoas estão aqui orando comigo dia após dia, de manhã, de noite, e elas têm recebido bênçãos, têm recebido graça do Senhor. Irmãos, como eu disse para vocês, agora eu tenho um recado muito importante. Eu sei que assim como você, durante muito tempo na minha vida, eu tive dificuldade de entender a palavra de Deus. Eu começava a ler a Bíblia, eu não entendia, com isso eu ficava com sono e eu parava no meio do caminho. Eu também tinha muita dificuldade em orar. Muitas vezes as palavras não vinham na minha boca, às vezes eu até dedicava um tempo lá no meu quarto, um tempo só para orar, mas passava 5 minutos e eu não conseguia orar mais. E foi por causa disso que eu decidi escrever 3 livros, para você um após o outro na sequência. E se você ler uma mensagem por dia desses livros, eu tenho certeza a sua vida nunca mais será a mesma. Isso porque você vai aprender a praticar os princípios da palavra de Deus. Você vai aprender como entender a Bíblia de uma maneira muito simples, muito prática e principalmente você vai aprender a colocar em prática. É como se eu pegasse na sua mão e nós dois caminhássemos juntos em direção às promessas e os planos do Senhor para a sua vida, tá bom? E eu estou disponibilizando esses 3 livros no formato digital, porque eu creio que será muito mais fácil você ler essas mensagens diretamente no seu celular. Então eu vou te pedir um favor, eu deixei um link bem aqui abaixo do vídeo, no primeiro comentário, você vai clicar neste link e assim que você preencher o cadastro, você vai ver que é um valor bem simbólico, justamente para que todas as pessoas tenham acesso a este conteúdo. E aí você vai receber os meus 3 livros digitais diretamente no seu e-mail para que você comece essa transformação ainda hoje, tá bom? Ou então você vai acessar o site www.jornadadafé.com.br, tá bom? Então, irmãos, esse é um recado muito importante. Milhares e milhares de pessoas já estão sendo transformadas, a vida delas já mudou para melhor porque elas estão se reconectando com Deus cada dia mais. Então não se esqueça também de compartilhar esta oração, é agora que eu peço a sua ajuda. Clique no botão compartilhar e envie nos grupos de WhatsApp. Irmãos, eu conto com a ajuda de vocês para que essa corrente de fé cresça cada vez mais, tá certo? Muito obrigado, que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço.